enseñarnos en esta mañana. Pedimos su bendición a Dios para que aquellos que no, por alguna razón, no están aquí en esta mañana, que el Señor siga bendiciendo y tratando el corazón, transformando el corazón de cada uno. Pedimos a Dios que o Senhor nos dê a capacidade também para compreender a importância deste tema e assim, ó Deus, entregamos esse tempo em tuas mãos e nossas vidas também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Mais uma vez, graças, pastor, graças, César, direção da congregação, por a oportunidade de compartilhar com vocês sobre nosso ministério. E o tema da escola dominical hoje, como o pastor já falou, pero não está aqui, pero já está preparado para a segunda parte, que vocês vão conhecer um pouco de nosso trabalho. E o que vamos a essa primeira parte, hoje está trazendo uma reflexão sobre o cristiano e a cultura e como isto pode ser aplicado e tem que ser aplicado a nossa vida como representantes de Deus aqui na terra como igreja, não? Não somente dentro de nosso entorno aqui, dentro de nossa casa, pero também afuera, em la comunidade, não? Em las esferas de la sociedade. E me gostaria começar com uma pergunta. Como é uma classe de escola dominical, é mais livre. Vocês também podem, em algum momento, vai ter um tempo de pergunta depois, pero se querem fazer alguma pergunta durante a exposição de los temas, ok? Levante sua mão e vamos a tentar, dentro do tempo que temos, que são 2 horas, né? Não, sabemos que temos um tempo, ok? Então, assim, o tema, o cristiano e a cultura. Então, se eu pergunto para vocês, o que é cultura? Alguém sabe definir o que é cultura? Cultura é todo o que hace um pueblo. Sim, o que hace um pueblo. Mas alguém? A maneira como o pueblo vive. A maneira como o pueblo vive, se expressa e também como devem proceder bajo as leis, não? Também, isso é cultura. Também podemos entender que cultura é todo aquilo que todo que um pueblo ou uma comunidade ou um país desarrolla para su bienestar, verdade que sim? Para o bienestar de la población ou da população, ok? E isso é cultura, é todo que manifesta, por exemplo, Brasil, que nós outros representamos, tem sua cultura. Panamá, onde estamos, e aqui temos os irmãos panameños, tem sua cultura, ou seja, sua maneira de viver, ou seja, seu modus vivendi, não? Sua maneira de desenvolver a vida, bajo várias coisas, não? Então, hoje vamos falar especificamente sobre arte, que está dentro de um nicho que está dentro da cultura de um povo. Por exemplo, allá em Brasil não temos as polleiras, verdade? Pero aqui, culturalmente, em el arte de manifestação de Panamá, temos as polleiras, não? E tantas outras manifestações populares e também manifestações de arte já classificadas, ok? Assim vamos. Vou tentar trazer uma posição para nós outros de como começou essa questão da cultura. El apogeu e el apêndice, ou apêndice de las artes,
começou em Grécia, a Grécia antiga, não? A classificação, ok? Que chega para nós outros hoje. E também depois com a Roma antiga, então era Grécia e Roma, em la antiguidade, tinha suas manifestações, né? Sua cultura, e de aí vem a definição para nós outros hoje. Começaram a classificar estas manifestações, essas atividades de um povo. Assim que depois se juntou Grécia com Roma e nós conhecemos como a manifestação ou a cultura greco-romana, ou seja, Grécia e Roma. Ok? Estou aí fazendo um resumo muito chiquito disso, porque isso é muito extenso o tema, não? Aí cabe estudos, não? Tinha que ter várias classes para entender isso. Pero estou trazendo para que você pueda se poner aí ao dia com o tema que vamos atrair, não? O que é cultura é isso, não? Então, em la cultura artística que juntou Grécia e Roma em suas manifestações culturais, a cultura artística greco-romana que chega para nós hoje, temos calificadas as artes clássicas, não? As clássicas, que vamos a ter aí como destaque 7, não? Alguém pode começar com uma? As artes são 7, não? Música, temos a música. Outro, temos el baile, ou a dança, ou el baile. Temos a pintura, verdade? Temos escultura, temos a escritura, que vamos a ver como literatura, não? Ok? Escritura, pero aqui está classificada como literatura. Também temos... La oratoria. La oratória, não, a oratória está... Aqui são as 7 clássicas, não? A oratória é uma arte que vem dentro de um estúdio, de um despliegue das manifestações artísticas. Artes cênicas ou teatro. Em esta época era teatro. Hoje já está classificado como artes cênicas, não? Porque aí também tem um despliegue dentro de cada coisa. Porém, nas artes plásticas tem um despliegue de várias artes que estão dentro disso. Por exemplo, a escultura está aqui como algo de las 7 classificadas a partir de esta junção de Grécia e Roma, pero também ela faz parte de las artes plásticas, ok? La pintura, el dibujo, la escultura. Então, o teatro, por exemplo, hoje conhecido como artes escênicas, aí tem a manifestação de baile, né, ou dança, tem a oratória, não? Temos aí a mímica, o mimo, não? O mimo, que aí tem toda também um despliegue, tem o palhaço, tem as manifestações culturais, por exemplo, em Brasil tem o carnaval, aqui também tem o carnaval, para cada um desenvolve su, pero todo isso vem de uma raiz, né, del mimo, não? De la palhaçaria, aí vem, né? O rei Momo de Brasil, por exemplo, não? Vem de aí. Então, e também temos, e as igrejas usam muito, que é a manifestação dentro de esta classe de arte escênica, teatro, a pantomima, ou seja, vários mimos que se juntam para expressar uma comunicação, comunicar um mensagem, pero de uma maneira conjunta e sem palavra. Ok? O mimo não usa a palavra. E por que chegou o mimo? Porque na época de Roma, principalmente, tinha os grandes estádios e não tinha
aqui estou falando com o micrófono, não tinha como ampliar a voz. Então, aí, os atores, as pessoas que actuavam, tinham que ter uma preparação de pulmão e de vocal muito boa para alcançar. Por isso, a arena era como um estádio para que se a verberação da pronunciação pudesse alcançar hasta o último das pessoas. Pero começaram também a ser la mímica, el mimo e o grupo como pantomima, ou seja, várias pessoas fazendo mímica ou mimo, né? Se expressando sem palavras. Perfeito. Também temos o último que é conhecido como a sétima arte, que é o cine. Na verdade, você lo conhece como a sétima arte. Pero isto é a definição clássica, ok? Hasta aí. Pero depois, aí vem a parte de la chegada de la cultura moderna, ok? El arte moderno, não? E depois vem também, hoje nós estamos em la pós-moderna, ou seja, nós outros, para entender el arte clássica que vem do greco-romano, para entender el moderno, hoje em la pós-modernidade, temos que estudar, verdade? E tem muita influência, porque, por exemplo, em la pintura, por exemplo, temos Van Gogh, em la escultura temos Michelangelo, né? E temos vários outros, não? Pero não necessitamos entrar em isso agora. Para estudar especificamente, você vai buscar todo o historial de onde vem, para que você também possa ser aprovado, né, em seu estudo como um profissional ou um professor, ou você vai fazer sua academia bajo este historial desde da Grécia Antiga, Roma Antiga e Greco-Romana. Perfeito? Então, pero agora, em la moderna temos e pós-moderna, aí praticamente se juntam, nesse tempo temos a fotografia. Pero antes, déjame dizer, a música é conhecida como a manifestação de sonidos, ok? A música é conhecida como a manifestação de sonidos, seja com a voz, né? Ou então por meio das notas musicais que são extraídas dos instrumentos musicais, perfeito? Também temos a dança ou o baile, que são movimento e ritmo, ou seja, a pessoa vai se mover bajo um ritmo de um sonido, não? Perfeito? E temos a pintura, são colores, trabalhamos com colores e texturas. Aí você tem que ter conhecimento de toda a variação de colores. Temos os básicos, primários, pero de aí Elizabeth está já bastante avançada em este quesito. Quando vai a pintar, ela já sabe mesclar colores e buscar colores, não, a partir do primário, dos colores primários. Não vou entrar em este só solamente para você saber. Pintura, trabalhamos colores e texturas. Na escultura, trabalhamos o volume, né, e as formas. Uma escultura de uma persona, né, uma escultura de um animal, um árvore que é hecho de maneira, por exemplo, algumas obras que eu estou apresentando são esculturas, não? Certo? O árvore baobá, por exemplo, que está aí, que vocês vão ver, o castilho, que algumas pessoas puderam ver já em minha casa ou nas exposições anteriores. Então, se a pessoa vê uma escultura, e tem suas formas. E também a literatura, né, que temos também, vocês vão ver, a literatura, como dijo César, também pode ser conhecida como escritura, e são palavras escritas, não? As palavras que são postas de maneira grafada, ok? A literatura. E o teatro, que hoje é a expressão corporal, juntamente com a interpretação de personagens. Perfeito? E o cine nada mais é do que a fotografia, que hoje trabalhamos com a moderna e pós-moderna, a fotografia em movimento, porque a fotografia é fija. Sim, e o cine logrou fazer o movimento desta imagem que foi capturada por la câmera fotográfica
E aí ele puso aí vem também o dibujo animado também, não? Que são os cómics, não? Também. Então vamos chegar aí. E o cine são fotografias em movimento, as imagens em movimento. Claro que hoje quase todo mundo já pode ser um produtor de películas, né? Chegamos a esse tempo, hein? Porque hoje tem facilidade para ser vídeos, não tem recurso eletrônico. Claro, pero quando você vai fazer algo a nível, vamos dizer, profissional, para exponer a todo tipo de público, você tem que ter esta preparação. Perfeito. Aí chegamos em la moderna. Moderna temos a fotografia, que é o registro da imagem sem movimento. Temos caricaturas, que hablamos agora, né, César, um pouquinho antes. As caricaturas vão atrair mensagem crítico de alguma situação, de um movimento, de alguma classe da sociedade, né, hasta mesmo de uma pessoa ou de uma situação qualquer. Pero é dibujo livre, pero tem tom. Agora eu corri uma ajuda com o irmão César, que é como que tom de ironia, não? Está sendo uma crítica, pero com tom de ironia e cargado de humor, para que se disfrace e se dilua de uma maneira que não será afetado quem lo produz, não? Pero ele traz aí uma manifestação normalmente contrária ao que está sendo posta para a sociedade. Pero então isso todos lo aceitam porque é irônico e humorístico, verdade? De uma forma muito inteligente. Perfeito? A arquitetura também está aqui em la moderna e também pós-moderna hoje. A arquitetura é a diversidade de formas e materiais. Não? Panamá, todos se quedam, a cidade já se quedam. Não? Aí tem a fotografia. Panamá é exposto para o mundo como lá Dubai, né? Latina. Então, por quê? Porque os arquitetos, eu falei para Elizabeth, quando vivíamos aí no centro da cidade, aí no piso 28, veníamos todas as construções, eu falava para Elizabeth, os arquitetos aqui, tem engenho. Ou seja, tiveram muita criatividade, muita liberdade para hacerlo, não? Então, arriesgam também, não? Hacerlos rascacielos como hacen. Claro que cada grande metrópole tem seu desenho, tem seus arquitetos, tem sua arquitetura. E aí é uma arquitetura urbana, não? Porque tem outro tipo de arquitetura. Perfeito. Aí temos os cómics, que já falamos, né? Que são dibujos animados, não? Que já todos nós outros me gostava muito quando era ninho e adolescente, e ainda a um jovem, nos gostava bastante ver em la televisão os cómics. Hoje já está de uma maneira bastante diferente, né? Também temos em la pós-moderna o desenho gráfico, né? Que Jonathan trabalha com isso, é a comunicação virtual, não? Ou a comunicação digital de hoje. Tudo é muito rápido, não? Chega para você e tem recursos, você barra aí um programita e tchá, pá, pá. Pero, se você quer se tornar um expert, tem que passar por la formação acadêmica, que já há também este tipo de curso em las universidades, porque vivimos em la pós-modernidade. Pero tudo vem de uma base, não? Desde allá. E também temos o grafito, ou grafite, que é a arte urbana que allá em Nova York começou allá por la manifestação de las gangues, aí pintavam tudo com parede, muro, casa e tal. Então era uma maneira expressiva de desordem, ou seja, de rabia, de desacordo, de las coisas que estavam passando. Então lá o grupo saía, em Brasil também tem muito, pero a arte pós-moderna trajo isso como alinhou para que essas pessoas pudieran trabalhar de uma maneira, vamos dizer assim, mais organizada, verdade? Então, se hoje, por exemplo, tem um muro
de uma escola allá em Israel que foi feito dessa maneira, não? Então, a sociedade vai percebendo que as pessoas necessitam de direção e vai atraindo as habilidades, as manifestações do povo para uma coisa mais organizada, verdade? Então, aí temos isso. Temos as expressões artísticas diversificadas, temos o abstrato, o surrealismo, o cubismo, o urbanismo, tantas outras classificações. Perfeito? Aí vamos. Bem-vinda. Muito bem. A pergunta para introduzirmos aí em la palavra é: o que significa viver em la presença de Deus? E que isto tem a ver com minha maneira de expressar cultura. Vou repetir. O que significa viver em la presença de Deus? Aí já é para nós outros, como igreja, e que isso tem a ver com minha maneira de expressar cultura. Então, se vamos para a palavra. Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis, o livro de los comienzos, o princípio, capítulo 1, versículo 26 e 28. Vou ler. Muito bem. Gênesis 1, 26 a 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Aqui, em la palavra de Deus, vamos atender a resposta para esta pergunta. O que significa viver na presença de Deus e que tem isso a ver com minha maneira de expressar cultura, ou seja, tudo o que temos aprendido em nosso viver diário, seja em nosso país, ou seja, quando vamos para outros lugares que não são de nós outros, mesmo dentro do país, quando nos movemos para outra cidade, cada um tem sua maneira, tem suas ordens, tem suas leis, tem sua manifestação. Perfeito? Então, em esta leitura, vamos ver aqui que o homem foi criado à la imagen e semelhança. Então, se vou distinguir pouquinho aqui com vocês. Imagen foi criado a la imagen de Deus, ou seja, a vida do homem provém do Criador, ok? Então, Deus nos ha criado a sua imagen, por lo tanto, tem o potencial para lograr a intimidade com Ele. Quando Deus cria o homem a sua imagem, está poniendo delante do homem a possibilidade de elaborar, de desarrollar-se, de imaginar, de construir, tudo isso, não? Pero não lhe deu a liberdade de ser criador. Nós falamos de que somos criativos, de que a pessoa é criativa, de que a criatividade, não? Trabalhamos isso, a criatividade de los niños. Sim, pero não é uma criatividade subjetiva bajo esta imagem de Deus. Não logramos a criar nada porque todo que usamos para desarrollar nossas aptitudes, nossa cultura, é a partir de lo que já ha criado o Criador Deus, ok? Muito bem. Aí vem, perfeito. Então, a imagem é em todo seu ser, cuerpo e alma, e também a imagem é uma representação fiel do Criador. Nós carregamos a imagem de Deus, ou seja, por isso que temos esta responsabilidade de
expressar nossa cultura de uma maneira sana, de uma maneira que vai reflejar a imagem do Criador em nós. Perfeito? Aí vamos. Então, se temos a cultura também, a raiz da palavra cultura vem de cultivar, cultivo, não? Então, vamos a ver que Deus ha criado o homem para cultivar a terra. Ok? Então, assim, cultivar o quê? O conhecimento e a ciência. O conhecimento adquirido de tudo que Deus ha criado, que somos sua imagem e semelhança, então se temos essa possibilidade. Hasta a criação, sim, havia toda essa possibilidade com muita liberdade, não? E de uma maneira santa. O homem foi posto para continuar a criação de Deus, dominar sobre ela, pero de uma maneira que ele vai usar tudo o que é criado para desenvolver suas aptitudes e criar aí a partir deste movimento sua cultura. Perfeito? Então isso é cultura. Tudo que nós outros nos movimentamos para viver. Em todo. Não? A cultura do dinheiro, a cultura da enseñança escolar, a cultura da comida que temos. Também podemos pôr hoje como pós-moderna o arte da culinária, não? O chefe que faz muitas coisas a partir de todo que tem aí de possibilidades, né? Arroz não passa a ser mais arroz comum, pode pôr várias coisas e torná-lo em prato típico em diferentes locais, não? Perfeito. Então, vamos aí. Então, se cultivar o conhecimento e a ciência, por isso Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que Pedro vai falar lá, antes conhecer a Jesus Cristo, não? Antes de tudo, crescer em la graça e no conhecimento de Cristo, que é o Criador junto com o Padre. Ok? Então, a vida do homem provém do Criador, por lo tanto, tem o potencial para lograr a intimidade com Ele. Muito bem, é a representação fiel em todo seu ser. Muito bem. E semelhança, qual é a diferença? Claro que isso demanda um estudo mais profundo. Estou traindo pontos solamente por el tempo que vamos a compartilhar nosso ministério. Pero semelhança, nós outros somos a imagem de Deus, pero também somos semelhança em lo divino. O divino está em nós outros. Pero o único que pudo ser divino e homem à la vez foi Jesus Cristo, perfeito. Nós outros, hasta a criação, a intenção de Deus era ser o homem perfeito. E lo hizo perfeito para dominar sobre todas as coisas e criar a cultura cristiana. Desde a criação. A cultura sana. Pero vamos a mais adelante ver o que passou. Muito bem. Solo Jesus é Deus. E solo Jesus também foi homem, humano. Solamente ele experimentou as duas dimensões. Então, assim que o Salmo 8 nos vai falar um pouquinho sobre esta questão. Alguém pode abrir Salmo 8? Vamos a ver se Salmo 8, vamos. Em el Salmo 8 é um salmo curto. Podemos ler-lo completo. Vamos a ler-lo assim. Eu vou a ler de forma antifonal. Eu vou começar e vocês vão a ler comigo todos. Salmo 8. Vamos lá. Empecemos. É um salmo de rei Davi. Ó Jeová, Senhor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ha puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Quando veio tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todos juntos. Oh Jehová, Senhor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mira, Davi está confirmando la creación desde el principio. Y trae aquí um texto e um contexto e declarações que vão nos dar a confirmação de toda esta enseñança. Perfeito? Aqui hablamos de la glória de Deus. Em este salmo, Davi está traindo para nós hoje a consciência de que há um Deus glorioso, a glória de Deus, e há a honra puesta por Deus por sua imagem e semelhança em nós outros, a honra del ser humano. Perfeito? Aqui em este salmo poderíamos trabalhar com esses dois temas: a glória de Deus e a honra del hombre, porque Deus lo puso para cuidar de todo. Mira quanta honra. Isto é a questão de la semelhança e imagem de Deus. Muito bem. Habla também de domínio. Habla de senhorear-se, né? De édia. Então, habla de domínio, que é encargo, e aí hablamos del mandato cultural de Deus ao homem, desde o princípio. Ok? Então, Deus ha criado o homem primeiramente para a glória de Ele, não? Não é? Nossa confissão de fé diz, para que Deus nos ha criado? Para glorificar o nome dele, para sua glória. E também lhe deu este domínio, este encargo, este mandato cultural de cuidar de todas as coisas. Pero estamos falando de cultura, o cristiano e a cultura, e sabemos e já vimos de uma maneira muito sencilla o que é cultura. É tudo o que hacemos, toda atividade humana. E vamos a ter uma definição de arte que também está aí dentro disso. E aqui a palavra de Deus vai nos trazer esta afirmação, não? Para que nós outros entendamos qual é a atividade de nós outros, qual é a responsabilidade de nós outros. Deus mesmo bendiga ao homem e suas gerações, desde Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Aí vem. O mandato cultural faz parte da criação e da doutrina da graça comum de Deus a todos os homens. ¿No? Pero sabemos que houve algo que passou, né? O primeiro trabalho designado de Deus para o homem, que é cultura, qual foi? Em Gênesis 2, 19 e 20, vai a dizer isso. Alguém pode abrir para mim e ler Gênesis 2, 19 e 20. Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Perfeito. Então, aí, o primeiro trabalho designado de Deus ao homem foi poner nome a los animales. E já estava aí dando lá potestade para ensenhorar-se de las coisas criadas. Mira, que bueno, já é cultura, não? Já é uma maneira de fazer algo. Ou seja, dominar a terra, ensenhorar-se de ella. Esta atividade expressou a realidade de los homens como imagem del Criador. Ou seja, em latim, conhecemos, né, como imago Dei, verdade? La imago Dei, ou seja, a imagem de Deus em nós outros. Perfeito? Agora vem a pergunta: que é arte?
Perguntei sobre cultura. Cultura é tudo que desarrollamos, tudo que produzimos, tudo que hacemos, verdade? O que é arte? Arte é, de uma maneira sencilla, é uma atividade humana. Tudo que hacemos está bajo el arte. É uma manifestação de ordem estético. Imagen. Estético. Qual é a imagem que veio de Pastor Paulo? Quando hablo de Pastor Paulo, já tenho em minha memória, que eu conosco, verdade? A imagem de Pastor Paulo, que é o estético de ele, o que se vê, não? De algo, ou de alguém, não? Ou de uma situação, que utiliza a percepção, e que muitas vezes nós outros, aí com a falha que nós outros temos desde a caída, pero quando somos restaurados por Cristo, recuperados por la graça de Deus em Cristo Jesus, aí passamos a desenvolver isso, a percepção, não? E as emoções, percepção é tudo, você está aqui, você está percebendo tudo que está ao seu redor, não? De uma maneira sensitiva, não? Você sente. Quando hablo de sensitivo, não é nada místico, hein? Nós outros temos senso, não? Senso de direção, senso de libertar, é o senso, não? Comum, que aí está dentro de la imagem e semelhança que Deus ha posto em nós outros. Perfeito. Las emoções, que pensamos em emoções solamente as coisas buenas, as emoções buenas, pero todo é emoção. La rabia, né? El enojo, não? El amor, la compaixão. Quando vou interpretar um personagem, eu tenho que estudar esse personagem profundamente para saber quais são as emoções que se tem que trazer para a cena. Senão vou atrair um personagem equivocado. E que utiliza as ideias. As ideias é que são aquilo que falamos de la criatividade. As ideias vêm por la imaginação. Eu imagino, tenho uma ideia e vou fazer a elaboração, a construção. Perfeito? Então é aí que estamos. Nós somos inventivos, nós somos construtivos, nós somos elaborativos e nós somos cooperativos com Deus, que Deus nos chama de cooperadores com Ele, não? Então nós somos cooperativos, porque somos humanos. E por la caída, temos que alinhar todo isso para a glória de Deus, não? E em Pablo, em Romanos 12, 1 e 2, não vou ler, ele traz-nos uma exortação para que desenvolvemos uma consagração total a Cristo. Em Filipenses também ele vai dizer que devemos ter o mesmo sentimento que ou ter também a mente de Cristo. Então, como vamos a desenvolver cultura como cristiano em uma sociedade, tendo esta imagem recuperada em Cristo, não? Todas essas coisas que falamos aqui de ações, tudo isso é para a glória de Deus. Ter compaixão, misericórdia, el arte é peligroso, mas eu estou falando del arte de vivir. Vivir é peligroso. De verdade que Deus criou, não havia peligro, pero depois da caída, passa a ser peligrosa a vida, passou a ser, não? Adão experimentou isso, sofrimento e tantas outras coisas, teve que começar a ser seu próprio mantenimento, buscar seu próprio mantenimento. E daí vêm as persecuções, daí vem lembramos aí do povo em el deserto, lembramos do povo aí de cautivo a Faraó, e aí vem hasta hoje, não? Então, temos que ter desarrollar nesta luta gratitud, ou seja, ações de graças, e lutar contra a arrogância. A cultura também que desarrollamos pode trazer muita arrogância para nossas manifestações, para nossas atividades. E é uma luta, ações de graça e arrogância. E a arrogância pode alejar a bendição de Deus. E quem pratica a arrogância desecha a bendição.
¿Ok? Todas nuestras atividades, ações devem ser moldeadas por el Evangelho. Já estou finalizando. El Evangelho que é o próprio Cristo. Por isso hacemos artes para el canal de la vida, haciendo una alusión al canal de Panamá, pero aquí nosotros desarrollamos siempre con la finalidad de traer las personas a conocer quién realmente es de donde proviene todo, ¿no? Jesucristo. Lo que pasa a la ligera en el presente siglo, o sea, la moda cultural de nuestros días hoy, tenemos que cuidarnos como igreja. O modo vivendes de la cultura que nos involucra pode ser danosa para a vida da igreja, se não está direcionada bajo sua palavra. Tiene e deve ser filtrada por la renovação santificadora, que Pablo habla de mente e coração. E para isso vamos produzir uma cultura para a glória de Deus. Perfeito? Elizabeth? Não te preocupe, Elizabeth. Tem hasta 11:10. Buenos dias, irmãos. Creio que dia todos vocês vão passar aqui rapidamente para falar quem somos e por que estamos aqui em Panamá e fazendo o que hacemos, verdade? Então, nosso projeto, como disse o Joaquim, é nosso projeto, como disse o Joaquim, se chama Artes para o Canal de la Vida, fazendo uma alusão ao canal de Panamá. Okay. Então, nosso tema é dos 7 dias. Nós temos que preparar e disponer nosso coração para servir ao Senhor, escudriñar as Escrituras e cumprir em nossas vidas antes de ensinar. Estas são algumas certificações aqui, onde estou na frente, verdade? Não tenho aqui na pantalla, aqui está. Bem, estas são algumas certificações de Joaquim. E está desconectado uma coisa de outra. Não venho aqui, não necessita. Eu não consigo falar aqui. Não. Lo siento. Agora se desconectou todo aqui. Estou sem mouse e sem... Não. Mira, não passa allá e passa aqui outra coisa. Lo siento, hermanos, pero estou sem mouse. E... Está ocupado? Ah. Sim. Não está conseguindo avançar. Tenho uma sugerência, se puedo. O tempo está avançado, então passaria os slides em um outro dia, quando vier a oportunidade, não necessita ser especial. E hacemos perguntas a Joaquim agora, e perguntamos sobre seu projeto, e Joaquim se fala mais, porque ele estava aqui, e aí temos este problema também. O que pensam? Pode ser. Pode ser, Joaquim? Então, que Joaquim vuelva cá e continue a classe. Sim, mas creio que é melhor Joaquim a responder. E os irmãos fazem todas as perguntas que quiserem a Joaquim, porque... Está aqui, mas não vai allá. Não, tranquilo, não vai, ok? Muito bem, então vamos adaptar-nos a essa situação. Ok. Então, tenho a
primeira pergunta. Sim. Por que estás em Panamá? ¿Por qué estoy en Panamá? Yes. Sí, porque nos asociamos antes de estarmos em Panamá. Aí íbamos a mostrar todo nosso antecedente, né? Nosso ministério. Então, éramos hacedores de tienda, trabalhávamos como missioneiros por conta própria, não? Então, agora estamos em Panamá porque quando retornamos ao Brasil, nossa igreja presbiteriana, reconhecendo o potencial de nós, nos enviou para ser a APMT e nos associar à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, se chegamos a Panamá, enviados pela mesma agência de pastor Paulo, de pastor Alexandre, de pastor Raimundo, e somos missioneiros hoje por lá Agência Presbiteriana. Perfeito? E por que temos o projeto Artes para o Canal de la Vida? Artes para o Canal de la Vida, ¿por quê? Porque, como falei, eu sou de formação, eu sou produtor cultural de teatro, né? Produção teatral, minha formação. Pero, como também sou arte educador desde Brasil e também nos outros países que visitamos. E eu tive a percepção de que aqui em Panamá não dava para começar fazendo teatro. Por a cultura, tinha que conhecer melhor, e à medida que fui conhecendo um pouco mais da cultura panameña com relação a teatro, então eu comecei a ser, como estava conhecendo também o assunto que estava em evidência e todavia aún está sobre a basura e reciclagem, a proteção do planeta, questão climática. Então aí eu comecei a ser arte a partir de lo desechable, para já fazer exposições e trazer a consciência desse mandato cultural, não? Para Panamá. Una pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia sabiendo que Panamá hay un crisol de raza? Entonces, por tener diversidad de cultura, porque cada país tiene su cultura, ¿y cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo has ido escalando para poder entrar? Como ya sabemos que ha entrado en la escuela, ha entrado en diferentes lugares. ¿Cómo has ido avanzando con isso? Sim, eu creio que eu já falei, eu compartilhei com os irmãos aqui, creio que foi em La Prédica, sobre a sabedoria de Deus, não? Em nós outros. Então, se Deus me ha direcionado para esse tema, porque é um tema que ele transcende a cultura de qualquer, ou seja, os costumes de uma nação. Ou seja, é uma necessidade de Panamá o trato com a basura e como aproveitar todo o desechável antes que se torne basura dentro do próprio país, não? Sabemos que a cultura de Panamá hoje com o trato de lo desechável, de la basura, recorrem a alguns materiais, que creio que são 5 materiais, e juntam em um centro de recoleta, não? Um centro de acópio, e aí o impacto e vendem para outros países que têm tecnologia para desenvolver a partir de aí outras coisas novas, não? Ele reciclar. E então eu comecei a ver que por aí eu não ia a estorvar ou trazer uma cultura do Brasil, também não ia a menospreciar alguma cultura artística de Panamá. Então, comecei a ser com este tema as obras de arte que é universal, ou seja, escultura. Em todo lugar há gente que faz escultura, não? E também esta possibilidade de não somente fazer arte para que o povo lo admire, pero também fazer coisas úteis a partir de lo desechável. Não o que já está em la basura, e também trazer para a comunidade a consciência de não desechar de qualquer maneira as coisas. Então, eu estou muito, como vou dizer, metido em el assunto de Panamá desde que cheguei. Então, comecei a buscar por isso estamos com arte e reciclagem e para desenvolver para a população de Panamá. Las escolas, por exemplo, eu não planeei estar em las escolas, eu planeei estar em las comunidades, em las alcaldias, pero Deus nos está movendo para a educação. E isto é
muy bonito, muy bien. ¿Cuándo fue que inició su concepto de fusión de teología con el arte? Desde mi llamamiento, não? Desde que encontrei com Jesus, como Pedro, por exemplo, era pescador, não? E tantos outros, não? Juan, Andrés, não? Bartolomeu, né? Então aí estavam já aí vamos para Mateo, que era recolector de impostos, não? Então aí eu já hacía arte. Desde a infância, na escola, já tive experiências em la comunidade com teatro e tudo mais. Pero quando encontrei com Jesus aos 18 anos, que é minha conversão ao Evangelho de Cristo, então aí lo dediquei esta arte para servir ao reino de Deus, não? E foi com isso, desarrollando por vários anos, este ministério em las igrejas, em las comunidades, em las escolas, em las universidades, sempre haciendo arte, pero el objetivo era levar em evidência Cristo, sempre. Não? E, todavia, fui muito rechazado como profissional em el área cultural de minha cidade, de meu país. Pero, à medida que fui caminhando e ponendo de forma haciendo de forma responsável, não? As pessoas foram vendo que meu trabalho era calificado para me tornar um profissional. Então, aí logrei a profissionalização em el arte. Hermano, sabe que ahora que usted dice eso nos debe a todos motivar a hacer luz en medio de cada una de nuestras principales actividades, ya sea profesionales, académicas, etc. Mire, yo tuve una experiencia en una ocasión con un estudiante que me dijo que qué conciliación había en ser una persona que se dedicaba a estudiar y a enseñar la ciencia natural y ser cristiano, que para ella eso no tenía sentido. Sin embargo, o sea, yo tuve que explicarle a ella que no, que la ciencia, si se practica bien, debe ser una manera de corroborar la fe en el Señor. Entonces, de igual manera como usted lo está diciendo, o sea, el arte no tiene por qué reñir ni ser menospreciada por los otros, sino que más bien es un vehículo para compartir el Evangelio y que Cristo sea presentado. Sí, así mismo, así es. Nuestro testemunho durante todo esse tempo, eu hago já meu ministério há mais de 40 anos, e sempre em la igreja e para fora da igreja, não? Por isso temos esta aprovação, onde vamos, por exemplo, agora mesmo já temos a aprovação para entrar na escola del Meduca, porque já temos todo umas evidências de que nosso trabalho, sim, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho comprometido, não com o arte, com a disciplina e também com os conceitos da criação, ou seja, do Criador. Porque por mais que a pessoa diga que não, ela é criatura de Deus. Então, dentro de ela há a imagem e semelhança de Deus, aunque distorsionada por el pecado, todavia necessita passar por la transformação em Cristo como nós outros. Então, a igreja tem esse papel de trazer esta consciência para estas pessoas. Então, as pessoas, quando vão a ver as obras, se admiram. El arte é para romper cadenas, ela serve para romper cadenas. Então, se a pessoa se está delante de uma obra, uau, ela já se abriu. Então, aí, quando ela vai lendo, vai vendo todos os detalhes, o que chama a atenção em nossa exposição, principalmente são os detalhes. César, já, Kézia já conhece, Paulo também, todos já, né? Quem não conhece vai ver em la escola. Então, aí, os detalhes. Então, depois, quando ela chega em el versículo que foi minuciosa, de uma maneira muito peculiar, muito dedicada por Elizabeth, ela procurou associá-la a la obra a um versículo bíblico, porque quando a pessoa está tomada pela obra, ela chega para ler o versículo, aí ela vê que há algo de Deus aí. Então, esta associação
es que es proposital porque la obra nosotros no la hacemos en el corazón de la persona, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por la palabra, el Señor va a accionar. Y si nos da la oportunidad, predicamos personalmente. Entonces, es un trabajo muy personal de relacionamiento, ¿no? Así que, sí, vale a pena, César, trabajar, sí. Esse tipo de pessoas como essa muchacha, não? Em las escolas, aí quando apresentamos, tem demasiado, não? E se quedam aí, né? E quando corre uma senilha e la lê, de alguma forma, vai ser uma associação de esta criação, né? Que nós temos a imagem e semelhança de Deus. Uma última pergunta. ¿Hay alguna exposición marcada por ahora? Tem mais. É a última pergunta sua, ou del tempo. Porque há mais gente, não? Elizabeth é aí, ela me queda aqui mirando, eu sei. Meu relógio está aqui, pero está aí. Mais grande que este. Pero, tem mais alguém que tenha uma pergunta? Sim. Sim. Vou responder por último esta tua. Sim, que todavia, né? Estamos bem. Sí, relax. Sí. ¿En algún momento tuvo un obstáculo en sus proyectos? Ya está respondido. No, continúa. De arte y cómo pudo superar ese obstáculo. Oh, muy buena pregunta. Sí, hay muchos, desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Porque yo ya fui caído, pero fui restaurado por Cristo, ¿no? Hoje sou uma nova criatura e trabalho com isso. Então, os que não estão todavia restaurados por Cristo vão chegar, não, ponendo suas questões. E, por exemplo, eu quis, como ator de teatro, já tinha um grupo que nós por 10 anos estivemos em los teatros de la ciudad de Belo Horizonte, pero em essa época se chamava teatro amateur, que tinha o mesmo nível do profissional. Às vezes até melhor, pero não era calificado aún todavia em el Sindicato Nacional de Brasil de Atores, né? E de produtores teatrais, pero hacíamos a nível, ok? Então, eu tentei por 3 vezes me tornar, por este sindicato, a hacer audições, na prova. Aí tinha 10 delegados, 10 pessoas desse sindicato para você fazer sua apresentação. Uma banca examinadora. Não? Como por exemplo, Glória passou por pouco a hora com né, para alcançar seu grado. Não? Então, é assim na vida. Então, estava adelante, já fui por 3 vezes. Mas todas as vezes fui com uma arte que glorificava Cristo. Uma arte evangelística, uma arte cristiana, que passava aí por la poesia, passava por el baile, la dança, que eu já fui bailarim, passava por la interpretação teatral, pero todo era Cristo. Todo, porque já hacíamos esse trabalho, não? Em la ciudad, evangelístico, pero de forma artística, muito bem hecha. Então, aí, todas as 3 vezes me rechazaram, porque falei de Cristo, em la tarima. Pero mais adelante, segui haciendo, mais adelante, como disse ao princípio, Deus me deu a calificação. Eles reconheceram mais adelante, como que quase 15 anos depois, porque fui haciendo trabalho na igreja, na comunidade, como arte educador em las comunidades de Brasil, sempre haciendo meu trabalho de maneira profissional. E tinha as evidências, sempre traindo as evidências, comprovando em documentos, em afiches, em fotografias. Isso é que o currículo do artista é isso, para comprovar, não? Sua hoja de vida artística está aí. Então, cheguei e levei para... E foi por la palavra de um amigo profissional, também artista e ator e produtor de minha cidade, que não era cristiano, mas ele disse, seu trabalho é magnífico. ¿Por qué no tienes la profesionalización todavía? Lleva al sindicato su hoja de vida, todo su trabajo. ¿Se lo tiene? Tengo. Entonces Elizabeth preparó todo para mí. Llevé. En una semana me llamaron y me dieron
a calificação de ator e de diretor. E não logrei lá de cenógrafo, porque o sindicato só permite a cada documento 2 calificações. E me disseram, já está calificado como cenógrafo, pero você vai venir daqui a 6 meses e em Ministério do Trabalho e em el Sindicato de los Artistas. Entendeu? Ele libera você para ir ao Ministério do Trabalho ter sua qualificação profissional a nível nacional. E depois, quando fomos para Estados Unidos e Dominicana também, tuvimos aí que passar por la prueba, não prueba como antes, pero com tudo que teníamos, aí fomos aprovados, né, em Estados Unidos e em Dominicana, para fazer nossas produções. Sim, porque uno não pode chegar e dizer, eu sou ator, pero você tem que provar. Eu quero fazer uma exposição, pero você tem que comprovar qual é a sua qualificação e também eles vão entender que seu trabalho é um trabalho digno de exponer. Por que trago esta palavra, el cristiano e la cultura? Porque nós temos uma ventana em aberto que creio que todavia há muita luta para cerrá-la. Na história da igreja sabemos que o arte dentro da igreja não é hecha com responsabilidade. Sim, por isso. Não somente por el mundo fuimos rechazados, ou ele foi. Ah, sim, também por. Sim, também dentro da igreja. Sim. A igreja é nossa, não estou falando de outras, estou falando de la nuestra. ¿Por quê? Porque teremos o costume de fazer qualquer cosita e os niños, por exemplo, fazem uma coisa aqui e nós que lindo, não está lindo, pero hablamos. Ou então, os jovens fazem coisas muito mal hechas, muito a la ligera e muito em la carne. Então, quando vimos uma atuação em uma determinada igreja, confrontamos com amor e escrevimos ao conselho da igreja. Então, fomos completamente rechazados. E como oferta, escrevimos um projeto de artes para aquela igreja muito bem feito, e foi completamente rechazado, porque ali condenávamos o que tinha sido feito na igreja em um determinado sábado. Coisas mundanas dentro da igreja, incluso clamar a Brasil, não sei como é a Santa Carla, por santos, pero em Brasília é a Senhora Aparecida, uma santa da igreja católica, não sei como é aqui, em Dominicana é Altagracia. Altagracia, sim. Então, os jovens em el púlpito da igreja apresentando o drama clamaram a Maria. A Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Entende? Então, tudo aquilo para nós outros não estava de acordo com a Bíblia. Então, hicimos um projeto e fomos rechazados, não somente o projeto, como nós outros. Mas quando já estava nos Estados Unidos, corri este mesmo projeto e o apresentei ao governo dos Estados Unidos, e este projeto foi aprovado por Sindicato dos Estados Unidos de Atores. E ali, o Sindicato de Artistas dos Estados Unidos aprovou 100% este projeto. O mesmo da igreja, que foi reprovado em meu país, em minha igreja, foi aprovado por Sindicato dos Estados Unidos. Então, trabalhamos 2 anos bajo esse documento. E esse documento diz que Joaquim era único em Estados Unidos, único artista em todo o suelo americano, solo americano, capaz de fazer o que assim. Então, Deus nos deu o respaldo, não em nossa igreja presbiteriana, mas sim em um país onde a cultura é diversificada e não glorifica a Deus. Então, veja onde Deus pode levar que se humilha bajo sua palavra, bajo sua vontade, e não se dobra às pressões do mundo, seja em el mundo, seja as pressões do mundo dentro da igreja. Sí, así es. Entonces, sí, así es. Entonces, sí, rechazo viene de todos los lados, ¿no? Pero cuando usted mantiene su foco es Cristo, ¿no? Yo sé quién soy, yo sé en quién estoy, yo sé a quién sirvo y para dónde voy.
Então, é uma característica de meu ministério. Eu tenho esta firmeza em me caminhar com Cristo. Então, se não sou eu, é Cristo que vive em nós outros. Uau, é. Então, se minha arte é para glorificar a Cristo, não é para agradar, e a igreja, infelizmente, não tem essa posição com relação à arte. Música, sim, já tem um grado elevado, pero solamente isso, pero as outras coisas não. E também não traz, essas produções que Elizabeth está falando, é necessário falar isso, não traz para a palavra. Há muita manifestação artística dentro da igreja que está mesclada com coisas que não glorificam a Deus. E na palavra tem muitos exemplos, não? De igrejas que associaram coisas que são para outros deuses junto com as coisas que são para Deus. Então, aí já é um estudo largo, uma coisa assim, para um seminário, não? Sim. A última pergunta é sobre se há alguma exposição programada. Ah, sim, aí não passa a ler depois. Vamos mostrar. Sim, na próxima semana, de manhã é lunes. Em outro lunes já estarei na escola El Tecal. Toda a semana vamos estar aí. Em lunes já estarei montando a exposição em el salão da escola, el salão Teca. E aí vai estar a exposição. E de meia hora, a partir de martes hasta viernes, vai passar uma classe de alunos. Ou seja, segundo o diretor Oscar, vão passar mais de 1.000 alunos. Para mais de 1.000 alunos aí vão passar por la exposição. Ou seja, é um momento cultural, é um momento artístico, é um momento educativo e evangélico. Ou seja, a palavra de Deus está sendo sembrada em las obras, em los banners. Aí tem também, abaixo de los banners, tem a identificação de onde venimos, quem são nossos apoiadores, que é a Igreja, a IPB, né, Igreja Presbiteriana de Brasil, a APMT e os colaboradores, não? E também tem aí o sembrador, tem sua canastita llena de semillas, que são versículos da palavra de Deus, e que toda pessoa que passa por aí vai correr quantos queiram. Né? Porque a palavra, a sembra é a palavra do Senhor, não? Perfeito? Então, se vamos atender, e já está confirmada também, em dia 29, em la escola de José, né? Allá, em la escola, a diretora já confirmou essa semana comigo, vamos estar em um sábado, junto com os alunos de César, da ciência, na Feira de Ciências Naturais. Aí, em la escola bilíngue Vista Alegre. Ou seja, 29 será de 8 da manhã às 2 da tarde, junto com os alunos. Ou seja, olha que experiência, não? A diretora viu que nosso trabalho aí, de arte e reciclagem, tem muito a ver com ciências naturais. Claro que é a criação, verdade? Então, é um momento de compartilhar. Como podemos estar inseridos na comunidade? Dessa maneira, com arte, não? Pero algo bem hecho, comprometido, não? Com Deus, porque Deus é um Deus de criação perfeita. E nós outros em Cristo podemos ser de maneira perfeita em Ele, verdade? Então, aqui em El Tecal é dia 10. Em El Tecal é de 11 martes hasta viernes 14, a exposição. Bueno, todavía não tomei uma confirmação do diretor se vai poder estar aberto para os de afuera. Pero ele me disse que quizás em viernes já vai estar atendido praticamente quase, porque de meia hora vai uma classe, imagínate. Então, aí, provavelmente, pero se alguém quer e pode ir, chama-me para que eu pueda comunicar a la porteria da escola para que você pueda ir, não? Porque será um movimento dentro da escola, perfeito? Pero em viernes, sim. Viernes já vai estar mais calmado, então aí sim. Então, lunes seria para... eu estarei fazendo o montaje, sim?
10. E a exposição é a partir de martes, ok? Então, vocês orem por isso, não? E é um movimento, não é uma exposição do missionário e la missionária Joaquim e Elizabeth. É uma oportunidade da igreja estar aí. Isso era uma coisa que muitas igrejas em Brasil não entendiam. De ir com nós para estes eventos, porque aí é uma oportunidade. E a igreja tem que estar aí. Somos representantes da igreja e a igreja tem que estar aí. Claro, os que podem. Se não está, em oração, em intercessão, porque aí tem gente, tem alunos que necessitam reconhecer a semelhança e imagem de Deus em eles. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Sim. Senhor, te alabamos e te bendecimos por a oportunidade que temos em esta escola dominical, como igreja, como irmãos, aqui em la Igreja Presbiteriana Redenção, de nos poner delante de ti, reconhecendo que o Senhor ha criado todas as coisas para que o homem que foi criado a sua imagem e semelhança, que somos nós outros, os seres humanos, tomemos uma posição de mayordomia. E sabemos que a causa do pecado, o mundo, o homem lo ha dañado, pero o Senhor ha puesto sua igreja em el mundo, por meio de tu Hijo Jesucristo. E nós outros que somos atualmente seus seguidores aqui, tengamos esta posição de reflejar este cuidado que devemos ter com todo o que ha criado para nós outros. E que a partir de lo criado, com toda a sua imagem e semelhança em nós outros, com todos os dones e talentos que o Senhor ha disposto para seu povo, poder influenciar de maneira bendita, oh Deus, as pessoas que, ou as portas que o Senhor vai abrindo para nós outros. Então, exponemos delante de ti esta exposição na próxima semana, a escola, o tecal, os alunos, os diretores, os professores, as pessoas que trabalham aí, que eles possam serem, ó Deus, direcionados para a exposição com um coração e uma mente aberta para receber a manifestação do Senhor. Que esta é o objetivo, o propósito da exposição. Aún mais de la belleza de las obras, aún más de la simplicidade, pero a la vez del compromisso de algo muy bien hecho, además de los artistas que trabalham aí, que são os responsáveis por tudo isso, o Senhor é que será glorificado. É para tu honra e para tu glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.